Alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui no nosso canal V1 A Prova Logo. Nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos de redes de computadores, mas principalmente conceitos de internet e intranet. Todos os conceitos que estão em volta disso também. Sempre lembrando que quem desejar acompanhar aqui a nossa transmissão ao vivo no nosso canal, basta deixar mensagem ali no canal, na sala de bate-papo ao vivo, que durante a transmissão eu vou respondendo as questões com vocês. Então já sabem aí, quem desejar, basta deixar ali. Já dando um grande abraço a Larissa Simões, que acompanha a nossa transmissão, o Fábio Foco, Força e Fé, boa noite, também acompanhando aqui. Nós vamos aguardando o pessoal chegando, né? Também o Claudenilson Silva, boa noite, também acompanha a nossa transmissão. Francisco Wadson Silva, o Iramar Santos, Stefan Ferreira, obrigado a presença de todos vocês. Lembrando que quem estiver assistindo a nossa transmissão ao vivo, quem puder se inscrever no canal para poder participar aqui da sala de bate-papo ao vivo, aqui do nosso chat e também ajudar o crescimento do canal. Abraço ao Júlio César, ao Cir Rocha, também os paqueras aqui, a Milene Marques. Isso aí, todo mundo acompanhando a transmissão ao vivo aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, passo a passo. Primeiro nós vamos falar sobre o conceito de cliente-servidor. Quando nós falamos sobre os conceitos de internet e intranet, nós podemos analisar como sendo uma rede cliente-servidor. A internet é uma rede cliente-servidor, assim como as intranets também são consideradas redes cliente-servidor. Mas qual é a grande diferença, então, de um cliente para um servidor? Pois bem, servidor é todo aquele computador que foi configurado em uma rede para oferecer algum tipo de serviço. E cliente é o computador que está do outro lado, que foi configurado para se ocupar do serviço que é oferecido pelo servidor. Então nós podemos dizer a ideia do computador servidor, aquele que oferece um serviço. Computador cliente, aquele que se ocupa de um serviço. Quando nós acessamos uma simples página da web, essa página da web ela está armazenada num computador servidor. Com o nosso computador, nós vamos realizar solicitações de acesso às páginas da web que estão armazenadas em um determinado servidor. Por isso que a gente diz que a internet é uma rede cliente-servidor, as intranets também são redes cliente-servidor. Mas a partir daí, nós podemos fazer uma ideia de uma diferenciação do termo P2P ou peer-to-peer. Qual é a diferença quando a gente fala sobre cliente-servidor e P2P? Aqui nós podemos falar sobre uma arquitetura de rede, onde cada computador tem funcionalidades e responsabilidades equivalentes. Numa rede P2P, o computador exerce tanto a função de cliente, porque se ocupa de recursos de outros computadores, mas também exerce a função de servidor, no momento que ele também oferta serviços e recursos nessa rede. Então, quando nós temos uma rede P2P, uma rede peer-to-peer, vou repetir, é uma arquitetura onde cada computador tem funcionalidades e responsabilidades equivalentes. Diferente quando a gente fala da relação cliente-servidor, onde o cliente se ocupa do serviço que é oferecido pelo servidor e o servidor oferece o serviço que, ora, vai ser ofertado para o cliente. Numa rede P2P, nós temos a ideia de cada computador com responsabilidades equivalentes. Isso é importante a gente pensar para efeito de provas de concurso, né? Bem, diferente então da arquitetura cliente-servidor, em que alguns dispositivos são dedicados a servir outros. Essa seria a diferença teórica entre redes peer-to-peer, entre redes P2P e redes baseadas no conceito cliente-servidor. Já dando um grande abraço a todos que acompanham aqui a transmissão, Felipe Oliveira, Isael Laureano, Vanderlei Silva, o Felipe Diniz, Thaís Alves, Carlinhos, o Júlio Gonçalves, e boa noite também, então, obrigado a presença de todos vocês. Observa outra dica importante sobre redes peer-to-peer. Esse tipo de rede é normalmente implementada via programas P2P, que vão permitir a conexão de um computador de um usuário ao de um outro usuário, justamente para poder compartilhar e transferir dados dos mais variados, como arquivos MP3, jogos, vídeos, imagens, etc., entre tantos outros. Então, a ideia do compartilhamento direto entre esses usuários trouxe à tona o termo peer-to-peer ou P2P.
Perfeito, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as topologias de redes e inclusive as topologias baseadas e vinculadas aos conceitos de internet, né? Então vamos pensar um pouquinho o que é topologia de rede. Nós podemos dividir as topologias de rede basicamente em topologias físicas. A topologia física é aquela que vai determinar o que nós chamamos de layout da rede. Aí nós vamos chamar topologia física. Professor, mas como assim o layout da rede? O desenho da rede, o desenho organizacional dessa rede. Então, quando nós falamos de topologia física, é aquela que define o layout da rede, o desenho organizacional da rede. Aí nós chamamos de topologia física. Já quando uma prova sugere o que é a topologia lógica, é o fluxo de dados por essa rede. Na topologia lógica, a análise não é no desenho organizacional da rede, não é no layout da rede. Na topologia lógica, o que importa é o fluxo de dados nessa rede. E nem sempre a topologia física determina a topologia lógica, porque o fluxo de dados na rede pode seguir um outro caminho que não obrigatoriamente é aquele determinado pela topologia física. Então é importante saber essa diferença teórica. A topologia física é o layout da rede, o desenho dela. E a topologia lógica, o fluxo de dados ao qual percorre essa rede. Certo, pessoal? Muito importante aí quem está chegando na nossa transmissão agora, os amigos que estão chegando. Quem não se inscreveu no nosso canal, né, pessoal? É importante aí se inscrever no canal. Percebe que nós estamos aí próximo de 100 mil inscritos já no canal. Nós estamos com 99.975 inscritos. Então, quem conhecer amigos que puderem se inscrever no canal para a gente conseguir atingir aí a meta também de 100 mil inscritos. E quem está assistindo o vídeo agora, inscreve lá no canal, não deixa de inscrever para a gente conseguir fazer esse canal crescer cada vez mais e a gente conseguir publicar cada vez mais aulas gratuitas aqui no nosso canal, certo? Beleza, pessoal. Então, acompanhando aqui, nós também temos a ideia do termo peer-to-peer muito vinculado ao termo ponto a ponto. Aí muita gente me pergunta, professor, mas o que seria a ideia de uma rede ponto a ponto? É quando nós temos dois ou mais computadores conectados diretamente entre si através de algum meio de transmissão. Aí nós podemos dizer que temos aí uma rede ponto a ponto, né? Dois ou mais computadores conectados diretamente entre si. Percebe a ideia de uma rede ponto a ponto bem simples para entender. Aqui eu tenho dois computadores conectados diretamente entre si através de um meio de transmissão. Então, essa rede bem simples que eu estou mostrando já tem nome. Eu posso dizer que ela é uma rede ponto a ponto, né? Um computador conectado em cada um dos pontos de conexão dessa rede. Então, essa nós vamos chamar de rede ponto a ponto. Bem, continuando ali, pessoal, nós também temos a ideia de redes com topologia estrela. Quando é que a rede tem uma topologia estrela? Quando ela apresenta um ponto central de conexão. Então nós vamos dizer que a rede tem topologia estrela quando ela apresenta um ponto central de conexão. Aí nós chamamos ela de estrela. Esse ponto central, ele pode ser bem variado. Como assim variado? Porque nós podemos usar como ponto central diversos tipos de equipamentos. Entre esses equipamentos que usamos como ponto central, como concentrador em uma rede com topologia estrela, o mais importante é o switch. Switch é um dispositivo de rede que serve para conectar vários computadores em uma rede com topologia estrela. Então lembra, para efeito de prova, topologia estrela, aquela ao qual os computadores formam um ponto central de conexão. Quer dizer que existe um ponto central para conectar os vários computadores dessa rede. Aí nós chamamos de estrela. Temos também um outro tipo de topologia de rede chamada de anel ou token ring. Nas redes com topologia anel ou token ring, nós temos a ideia de formar um circuito fechado. Percebe que numa topologia em anel, os computadores estão conectados entre si, um conectado ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, e aquele último conectado ao primeiro, justamente formando um circuito fechado, formando um anel de conexão. Então, enquanto na topologia estrela nós temos um ponto central que conecta os vários computadores entre si, na topologia anel nós não temos um ponto central de conexão. Na verdade, nós temos vários computadores e dispositivos conectados entre si, formando um circuito fechado. Por isso, essa topologia nós chamamos de anel. Também é bem importante aí. Outra dica, existe um tipo de topologia, também muito utilizado nas redes de computadores, chamada barra ou barramento.
Nesta topologia, nós vamos ter vários computadores conectados entre si, é claro, mas através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. O que seria essa ideia de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados? Tenta imaginar aqui como se eu tendo essa barra ou esse barramento sendo um cabo de rede. E aí cada computador que deseja se conectar nessa rede tem que se conectar a esse mesmo cabo. Por isso que aí nós vamos chamar de topologia em barra ou barramento, porque cada computador vai se conectando a essa rede através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, né? Grande abraço aqui a Messias Mariano, também aqui o Renato, também acompanhando o HAF, Carlos Júnior, a Valéria Lemos, boa noite, professor, descobri você recentemente, está adorando as aulas, obrigado a Valéria. Simone Souza, boa tarde a todos e ao professor, pena que não vai poder assistir, mas obrigado, depois a aula fica gravada e disponível aqui no canal, pode ficar tranquila, Simone Souza. Abraço aí também ao Felipe Oliveira. Então isso é uma rede em barra ou barramento, certo, pessoal? Os computadores conectados entre si, através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Nesse caso, percebe que nós não estamos formando um circuito fechado e também não existe um ponto central de conexão entre esses vários computadores, por isso que essa rede nós vamos chamar de topologia em barra ou topologia em barramento, por isso que ela acaba recebendo essa nomenclatura. Temos mais, quer ver? Ó? Temos um outro tipo de topologia aqui que é chamada topologia em árvore. Nesse tipo de topologia em árvore, os computadores estão conectados respeitando uma hierarquia. Mas como é que funciona essa ideia de hierarquia? A base é assim, na topologia em árvore. Nós temos um determinado computador e esse computador ele dá origem à conexão de mais computadores. Percebe? Nós temos aqui um determinado computador e esse computador dando origem à conexão de 2 computadores. E esse outro computador aqui dando origem à conexão de mais 2 computadores. Então percebe que nós formamos níveis hierárquicos. Nós temos aqui o primeiro nível, depois aqui o segundo nível e depois o terceiro nível, se a gente for imaginar, perfeito? Isso quer dizer que para esse computador do terceiro nível conseguir se conectar ao computador do primeiro nível, vai ser necessário aqui ele passar pelo segundo nível. Isso porque na topologia em árvore nós temos essa ideia de hierarquia, né? É por isso que nós chamamos de topologia em árvore, ao qual os computadores estão conectados entre si, respeitando uma certa hierarquia de conexão, ok? Perfeito, mas temos mais, quer ver? Aqui nós vamos continuar pegando mais ideias. Aqui nós temos uma ideia de topologia híbrida. Essa não é só uma topologia. Quando a topologia é híbrida é porque ela apresenta várias topologias numa única constituição de rede, numa única construção de rede. Eu vou mostrar aqui na prática. Ó. Por que essa rede desta determinada empresa aqui, eu indico que ela tem topologia híbrida? Porque se vocês observarem nesse exemplo prático, nós temos aqui uma topologia em anel, formando aqui um circuito fechado, e nós temos uma outra topologia em barra ou barramento. Já que eu tenho 2 topologias na mesma estrutura de rede, então essa topologia nós vamos chamar de topologia híbrida. Então híbrida porque tem mais de uma topologia na mesma constituição de rede, né? Grande abraço também aqui a Valéria Lemos, a Marlete Jardim, também aqui o Marcelo Sagiorato acompanhando a transmissão ao vivo, Felipe Oliveira, Idervan Moreira e o Mosquito Insano aqui também, sempre acompanhando. Obrigado a presença de todos vocês na nossa transmissão ao vivo nessa live sobre os conceitos de redes, internet e intranet. Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre alguns equipamentos de rede que nós vamos usar nessas diversas topologias. Por exemplo, nós podemos aqui imaginar uma rede de computadores usando uma topologia estrela, e aí cada computador que está conectado na rede com topologia estrela vai precisar uma placa de rede. Então, o que nós podemos intuir como sendo uma placa de rede? É um dispositivo que permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. É como se eu te dissesse que uma placa de rede funciona como a porta de entrada e ou saída para os dados deste computador em relação à rede ao qual ele está conectado. Então a placa de rede nada mais é do que um dispositivo
que permite a conexão desse computador na rede, quer dizer, permite que eu possa, através desse meu computador, enviar dados e também receber dados advindos daquela rede. Quando a gente vai estudando as placas de rede, sempre é muito importante mencionar que as placas de rede possuem seus detalhamentos técnicos, entre eles, é muito comum, quando a gente adquire uma placa de rede como essa que eu estou mostrando, aparecer algumas descrições sobre a velocidade máxima ao qual essa placa de rede pode alcançar. Por exemplo, essa é uma placa de rede 10/100. Significa dizer que ela pode alcançar de 10 até 100 Mbps. Esse Mbps significa megabits por segundo. Então essa é uma placa de rede que me permite conexão de 10 até 100 megabits por segundo, o que dá aproximadamente de 10 até 100 milhões de bits por segundo. Isso porque mega lembra milhões, certo? Esse é um tipo de placa de rede. Mas percebe que no estudo das placas de rede existem vários padrões, existem placas de rede que vão, obviamente, alcançar maiores velocidades, como o caso aqui, que eu estou mostrando uma placa de rede do padrão Gigabit Ethernet. Nessa placa de rede, vocês vão perceber que ela atinge até 1000 megabits por segundo, que significa aproximadamente 1 gigabit por segundo. Por isso ela é chamada de Gigabit Ethernet. Alcança até 1000 megabits por segundo, o que dá aproximadamente 1 bilhão de bits por segundo. E como eu disse, existem muitas placas de rede no mercado, né? Existem placas de rede como essa que eu estou mostrando, que é uma placa 10 Gigabit Ethernet, e essa pode alcançar até 10 milhões, não, 10 milhões não, desculpa, até 10 bilhões de bits por segundo, por isso é 10 Gigabit Ethernet, alcança até 10 bilhões de bits por segundo. Grande abraço também a Hugo Lourenço, Rafael Frazão, Anderson Vinícius aqui também acompanhando, perguntando se vai ficar disponível essa aula. Sim, essa aula fica disponível depois aqui no canal para que vocês possam assistir a qualquer momento, né? Já dando boas-vindas a todo mundo que vai chegando aqui no canal, e quem não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal. Logo, logo nós vamos atingir 100 mil inscritos aqui no canal. Isso é graças à participação de todos vocês, não só nas nossas transmissões ao vivo, mas nas nossas aulas que nós vamos constantemente aqui deixando ao vivo, deixando disponíveis aqui gravadas também no canal. Bem, um grande abraço também ao Igor Rocha, que também acompanha, a Maria José do Nascimento, o Anderson Vinícius, todos acompanhando. Vamos falar um pouquinho agora de um equipamento chamado modem, pessoal. O modem tem esse nome, esse termo, porque ele vem de modulador-demodulador. Um modem nada mais é do que um conversor de sinal. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês um modem de conexão ADSL. Nesse tipo de modem a gente vai perceber algo bem importante. Quer ver? Acompanha comigo a ideia. Ó. Vocês vão perceber que aqui eu tenho o meu computador conectado à internet. Aqui vamos imaginar uma conexão ADSL por rede telefônica. Então, meu modem está conectado a essa rede telefônica, que por sua vez está conectada lá aos servidores do meu provedor. Então, o sinal, quando passa pela rede telefônica, ele passa pelo modem e ele é convertido num sinal que o meu computador pode entender e pode tratar. Mas ele também tem o oposto. Quando eu faço a transmissão de dados para a internet, obviamente, então, o modem também faz a função de converter os dados que saem do meu computador para que possam trafegar, nesse meu exemplo, nessa rede telefônica e então atingirem os servidores dos provedores. Por isso que a gente diz que modem é um equipamento que funciona como um conversor de sinal. Então ele é um modulador-demodulador, muito utilizado aqui para conectar computadores do usuário com os servidores dos provedores de acesso à internet, né? Grande abraço, Ednete Saraiva, aqui lá de Fortaleza, Ceará, a Lídia Massaco Tagata, que sempre acompanha nossa transmissão ao vivo, de volta aqui às transmissões ao vivo. Obrigado também a presença da Lídia aqui na nossa transmissão ao vivo. Vamos lá. Outra dica importante sobre o modem, como eu falei sobre conversor de sinal, né? Ele converte então os dados digitais em sinais analógicos e vice-versa, e ele também permite que o computador vá transmitir e receber dados de outros computadores por meio de algum tipo de linha telefônica, né? Abraço também ao Lália Barbosa, o Estenor Almeida, o Idervan Moreira e o Jailton Souza, todos que acompanham, a Tamires Mendes também acompanhando a transmissão ao vivo. O modem existem vários tipos. É bem verdade dizer que um determinado modem, ele não serve apenas para um tipo de conexão. Quando a gente pensa no modem, por exemplo,
existem modems do padrão dial-up, que são aqueles modem antigos de conexão de escada. Existe modem ADSL, existe modem 3G, modem 4G, cable modem. Então, para cada tipo de conexão, nós precisamos um modem adequado àquele tipo de conexão. Por isso é sempre muito importante, né? Abraço também ao Pedro Felipe, o Rafael Frazão e Dervan Moreira, todos sempre acompanhando a transmissão. Obrigado a presença de vocês e parabéns àqueles que estão dizendo que foram muito bem nas provas anteriores, como por exemplo na prova do Detran Ceará, aqui o Dervan Moreira. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de roteador. O que é um equipamento chamado de roteador? Por que ele tem esse nome, né? Quando a gente pensa em um equipamento que recebe um nome específico de roteador, é porque ele foi criado, foi desenvolvido para realizar o roteamento dos pacotes de dados. E alguém poderia me perguntar, então, professor, o que é o roteamento dos pacotes de dados? Rotear os pacotes de dados significa escolher, definir a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Então, o roteador faz o roteamento dos pacotes de dados, isso significa definir ou escolher a melhor rota para os dados atingirem um determinado destino, certo? Vamos ver isso na prática. Olha só, aqui nós temos uma rede de computador mais corporativa formada por várias sub-redes internas nessa empresa. Então, imagina uma grande empresa com várias redes internas naquela empresa. E eu tenho nessa minha rede corporativa vários roteadores em determinados pontos específicos dessa rede. E nessa rede nós temos mais de um caminho para se chegar no mesmo destino. Percebe? Os dados podem sair aqui por cima e chegar nesse destino final aqui ao lado. Mas esses dados também podem vir aqui mais abaixo, ó, e chegar ao mesmo destino. Isso quer dizer que nós temos mais de um caminho para se chegar no mesmo destino. E a pergunta, qual é o equipamento capaz, então, de definir qual é o melhor caminho para os dados atingirem um destino, se, na verdade, nesta rede nós temos mais de um caminho para o mesmo destino? Esse equipamento nós chamamos de roteador. Então, o roteador é um equipamento capaz de definir a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Por isso, esse equipamento vai ser chamado, então, de roteador. Quando a gente pensa nisso, né, pessoal, quando a gente pensa num roteador e pensa nesse tipo, claro que nós vamos ter que evoluir um pouquinho mais adiante, porque os roteadores também hoje em dia realizam outras funções, como eles são capazes de converter e traduzir protocolos de comunicação, ou ainda converter e traduzir endereços de rede. E a maioria, ou a maior parte desses roteadores também possuem funções de firewall. O que significa a função de firewall? Que se ativada a função firewall de um roteador, ele é capaz também de proteger aquela rede contra invasões. Então, muitos desses roteadores são dotados de recursos, vou repetir, de firewall. Recursos que permitem ao próprio roteador proteger aquela rede contra tentativas de invasão. Porque firewall é isso, é um muro de fogo, uma parede de fogo que protege o computador ou a rede contra invasões. Abraço aqui também ao Enos Costa, ao Ciro Rocha, o Marcelo Sagiorato. Professor, não sei se pode responder uma dúvida, mas é possível transmitir pela tecnologia VoIP outros dados que não arquivos de voz? O termo VoIP é para voz, mas os sistemas VoIP possuem possibilidades de transmitir outros dados. Mas se eu pegar só a essência de VoIP, VoIP significa voz sobre IP, por essência teórica. Mas quando nós criamos um sistema que possui recursos VoIP, a gente acaba acoplando outros recursos para a transferência de outros dados. Mas o VoIP por si só, aí é só a transmissão da voz, porque VoIP significa, por tradução, Voice over IP. É voz sobre a arquitetura IP, é voz sobre a arquitetura da internet, né? Então nós podemos criar sistemas que tenham VoIP junto a outros sistemas para poder transmitir outros tipos de dados também. Beleza, continuando aqui, grande abraço a Marlete Jardim, o Renato também acompanhando, o Estenor Almeida, todo mundo acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, né? Existem vários tipos de roteadores, é bem verdade, né, pessoal? Mas eu acho que hoje em dia se destacam muito nas redes de computadores os chamados roteadores Wi-Fi. Eles podem ser utilizados para viabilizar a conexão de diversos computadores em uma rede sem fio, em uma rede wireless. Então, quando a gente fala de roteador, muita gente já pensa em roteadores Wi-Fi.
Isso porque hoje em dia boa parte das residências, ambientes corporativos, até locais públicos, obviamente possuem roteadores Wi-Fi para permitir que vários computadores possam se conectar entre si e até a internet sem precisar usar fio, né? São os roteadores de conexão sem fio, podemos chamar de roteadores wireless. Bem, outro ponto importante, pessoal, é um equipamento chamado hub. O que faz um hub? Hub é um dispositivo que permite a conexão de vários e vários computadores em uma rede, funcionando como um concentrador, isto é, um ponto central de conexão de uma rede. Então vamos mostrar aqui a ideia do hub. Observa, aqui eu tenho uma rede na qual eu conectei vários computadores entre si, usando um hub como ponto central, como um concentrador dessa rede. Quando a gente cita só o termo hub como equipamento de rede, nós podemos dizer que ele é um equipamento que funciona como um difusor de dados. Por que difusor? Porque no caso do hub, ele recebe o sinal e envia esse sinal para todos os computadores aos quais estão conectados a ele. Isso porque o hub tem um processo, como eu disse, por difusão. Difusão significa receber o sinal e mandar para todos os computadores a ele conectados. Aí o computador ao qual os dados de fato estão destinados é quem vai tratar aqueles dados. Os computadores aos quais os dados não estão destinados, aí obviamente não vai tratar aqueles dados. Essa é a ideia que nós temos de um hub. Um hub hoje em dia já não é um equipamento considerado muito eficiente nas redes, porque ele causa problemas de colisão de pacotes de dados, perda de pacotes de dados, tem vários problemas, a perda do desempenho em redes maiores, né? Então ele acaba tendo esses problemas. Grande abraço aqui, a presença também da Nalva Evangelista, a Gislaine Medeiro, o Arisleu Ângelo e também o Jansen, que acompanha a nossa transmissão de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Obrigado a presença de todos vocês. Lembrando a todos que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo, não esquece, quem está assistindo aí, se inscreve no canal, é bem importante, também ajuda a compartilhar essa transmissão ao vivo para que outras pessoas possam assistir e a gente continuar publicando cada vez mais aulas ao vivo aqui no canal. Bem, seguindo aqui também, dando um grande abraço, Josivan Almeida, Marcílio Vitório, Nedson Hiller e também lá de BH, né, o Marcílio Vitório. Obrigado a presença de todos vocês. O Josivan Almeida de Itabaiana, Sergipe. É isso aí, Adriano MKN, Cícero Martins, obrigado a presença também lá de Caririaçu, Ceará. Acompanha a transmissão ao vivo, obrigado a presença de todos vocês. Boa noite também ao André Gomes. Então vamos lá, na parte teórica, então podemos dizer que o hub é conhecido como um concentrador e ele é utilizado para conectar então 2 ou mais computadores em uma rede. O processo de distribuição de dados dele, como eu disse antes, é efetuado pelo hub, é chamado de difusão ou broadcast. Essa é a ideia do hub. Aqui o Joel que William, professor, vai ter aulas para o concurso da UFRN, estamos organizando sim. Jefferson Marim Silva de Batalha, Alagoas, e o Estenior Almeida vai ter aula para PC Ceará, sim, estamos organizando também. Pessoal, agora nós temos um outro equipamento que muitos comparam com o hub, só que é bem mais eficiente que o hub tradicional, que é o switch. O switch é um equipamento de rede que não só é capaz de conectar vários computadores em uma rede com topologia estrela, como eu estou mostrando, mas uma das grandes vantagens do switch é receber o sinal e enviar esse sinal somente para o computador ao qual os dados se destinam. Diferente do hub, que o processo é por difusão, o switch, o processo é por comutação. Por que por comutação? Porque o switch recebe o sinal e manda só para aquele computador ao qual os dados se destinam. Se ele receber um sinal para um outro computador, então ele manda só para aquele outro computador ao qual os dados se destinam. Isso é comutar os dados, separando os domínios de colisão e enviando o sinal somente para o computador específico. O hub não. O hub recebia o sinal e enviava para todos os computadores num processo que chamamos de difusão. O switch, então, é um comutador de dados. Se a prova perguntar, o processo de distribuição dos dados do switch é por comutação. Ele é mais eficiente que o hub porque separa esses domínios de colisão, enviando somente para os dados, para o computador ao qual os dados de fato se destinam, né? Vamos só ler ali a parte teórica comigo, acompanha lá na tela então. É um comutador de dados, que também é utilizado como concentrador de conexões em rede, recebendo o sinal e enviando para um computador da rede conforme
o endereço do destinatário. Esse é o nosso switch, que, como eu disse, diferente do hub, o switch também vai funcionar como um concentrador, ele também permite que vários computadores possam se conectar numa rede com topologia estrela, mas ele acaba sendo mais eficiente se comparado, claro, ao nosso hub tradicional. Ok, grande abraço também aqui o Joel William de Natal, também aqui a Delma Santana Pinheiro, também acompanhando aqui as transmissões, parabéns ao desempenho do Pinheiro, que foi muito bem no Detran Ceará. Vamos falar do Gateway, agora outro equipamento muito usado nos conceitos, cai muito nas provas de conceitos de redes internet. Gateway nós vamos tratar como uma porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa internet, por exemplo. Então o termo Gateway significa isso, é a porta de ligação dos computadores de uma rede interna com a rede externa internet. Um gateway pode ser vários dispositivos, isso sempre depende de cada rede, mas o conceito teórico de gateway é o mesmo, porta de ligação que conecta os computadores de uma rede interna com uma rede externa, por isso que recebeu o nome de porta de ligação. Eu posso ter um servidor como sendo um gateway de uma rede, posso ter um modem como sendo o gateway de uma rede. Isso vai sempre depender da análise que é feita em cima daquela rede para descobrir quem naquela rede, naquele momento, está fazendo a função de porta de ligação desta rede interna com a rede externa internet, para chamar então aquele dispositivo de gateway daquela rede. Abraço também a Rosiele, Lani Guzmão acompanhando aqui a transmissão, o Matheus Lima e Joelque William, todos acompanhando aqui a transmissão ao vivo no nosso canal V1 A Prova Logo. Sempre lembrando a todos, pessoal, quem puder auxiliar aqui o canal, divulgando o canal para que os amigos possam se inscrever também, aqueles que precisam de aulas de informática para concurso, vai dando like aí também, compartilhando os nossos vídeos. E quem está assistindo aos vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal, pessoal, não esquece, se inscreve no canal, isso é bem importante para que o canal cresça e a gente consiga publicar cada vez mais e mais aulas ao vivo e gratuitas aqui no nosso canal V1 A Prova Logo. Então, continuando aqui, pessoal, ali também abraço a Marlete Jardim, que acompanha agora a nossa transmissão ao vivo. Então vamos lá, o conceito de gateway, deixa eu até sair da tela agora para mostrar para vocês aqui o conceito de gateway. Repetindo, teoricamente, não esquece, gateway então é uma porta de ligação de uma rede interna com a rede externa internet. Aí o dispositivo que fizer essa função é que nós vamos chamar de gateway daquela rede. Vamos para o próximo dispositivo para a gente discutir aqui na nossa aula. Esse próximo dispositivo são as bridges. Quando a gente fala em bridge, o que é isso, pessoal? Bridge é uma ponte, né? Se a gente for traduzir, bridge significa ponte. Mas em termos de conceitos de redes, internet, intranet, o que seria a ideia, então, de uma bridge? Vamos ver isso bem na prática agora, é bem interessante. Olha só, imagina que eu tenho uma rede na minha empresa, e eu quero conectar os computadores desta rede aqui com topologia estrela, que usam switch, com uma outra rede desta mesma empresa. Então aqui eu tenho a rede do departamento de vendas e aqui em cima a rede do departamento de compras. Vamos imaginar isso. E eu quero conectar essas duas redes locais entre si, sabendo que essas redes rodam os mesmos protocolos. Então, para conectar dois segmentos da mesma rede entre si, ou duas redes locais entre si, como é o meu caso, eu posso usar uma ponte, uma bridge, que é um equipamento que tem exatamente essa função. Bridge é um equipamento que permite a conexão de duas redes locais entre si, ou dois segmentos da mesma rede entre si. Essa é a ideia que nós temos de uma bridge. Agora, é importante saber que eu só posso usar uma bridge, uma ponte, para conectar duas redes locais entre si, se essas redes rodarem os mesmos protocolos, certo? Então é importante saber que isso só é possível se essas redes rodarem os mesmos protocolos de comunicação. Aqui o Lomar Fernandes perguntando se essa aula vai ficar liberada. Vai sim, sempre fica gravada e disponível aqui no canal V1 A Prova Logo, para que vocês possam então assistir essa aula a qualquer momento. Beleza, pessoal? Então vamos pegar a partezinha teórica da bridge. Anota aí, papel e caneta na mão. Dispositivo ou print. Tem muita gente que faz o print da tela, daí não precisa mais nem papel e caneta, né? Eu sou do tempo ainda do papel e caneta. Olha aqui, ó. Tô usando uma caneta. Então, uma bridge
é um dispositivo que conecta duas redes locais ou dois segmentos da mesma rede entre si. Como eu disse antes, essas redes devem rodar os mesmos protocolos. Abraço também ao Paulo SGM, lá de Fortaleza, Ceará, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Obrigado a todos vocês. Bem, vamos falar um pouquinho agora de um outro equipamento de rede, também muito usado aí nas redes internet e intranet, chamados de repetidores. O que é um repetidor? Aí até tem um exemplo de um repetidor de conexão Wi-Fi. Mas existem repetidores de todos os tipos. Tem repetidor para conexão Wi-Fi, existem repetidores também para conexão com fio, tanto para rede sem fio como para conexão com fio. Qual é a essência de um repetidor? Repetidor é um equipamento capaz de receber um sinal atenuado, um sinal fraco. Aí o repetidor recebe esse sinal atenuado e ele melhora, amplifica, ele regenera esse sinal para que esse sinal possa alcançar maiores distâncias. A essência de uso de um repetidor, nós usamos numa rede um repetidor quando nós desejamos alcançar maiores distâncias. E sempre com essa ideia teórica. Um equipamento que recebe então um sinal fraco, atenuado, às vezes muito ruído, que causa o que chamamos de atenuação então no sinal, e ele vai regenerar esse sinal, vai recuperar, vai melhorar esse sinal para que ele então possa atingir maiores distâncias. Fazendo um exemplinho aqui, imagina aqui a minha casa, imagina que isso aqui é a minha casa, vamos imaginar que eu tenho ali nessa casa 3 andares, né? Aqui no primeiro andar eu tenho um roteador Wi-Fi. No primeiro andar o sinal chega muito bom. Já no segundo andar o sinal chega, mas chega mais fraco, chega atenuado. Quer dizer, aquele computador do segundo andar até está conseguindo se conectar nessa rede, mas se conecta aqui de uma maneira bem atenuada, né? E aí o sinal simplesmente não está conseguindo chegar lá no terceiro andar dessa casa. E aí eu te pergunto, o que eu posso instalar nessa minha rede Wi-Fi aqui para que o sinal possa atingir lá o terceiro andar? Eu posso instalar um repetidor aqui no segundo andar. Aí o repetidor vai receber o sinal atenuado, o sinal fraco, aí ele vai regenerar, vai melhorar, vai amplificar esse sinal para que esse sinal possa atingir maior distância nos computadores conectados nessa rede que estão mais distantes lá do roteador ou do ponto de acesso. Esse é um exemplo de uso de repetidor de conexão Wi-Fi para uma rede doméstica, né? Mas lembrando que repetidor não serve só para isso. Nós temos repetidor de conexão sem fio e tem repetidores de conexão com fio. Vamos fazer então o recapitular teórico sobre os repetidores. Aqui vamos lá então para a partezinha teórica. Dispositivo que amplifica, recupera ou regenera sinais de transmissão para compensar o que chamamos de distorção ou atenuação de sinal antes de enviá-los para o destino, alcançando sempre maiores distâncias. Porque sempre que a gente pensar num repetidor, lembra, o objetivo é alcançar maiores distâncias, certo? Muito importante. Grande abraço também a Jailton Souza e também ao Marcelo Maia de Quixadá, Ceará, de olho acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. Obrigado à presença de todos vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do termo proxy, ou em alguns casos até aparece em prova o servidor proxy. Proxy, o termo, o nome vem de procurador. E ele é muito utilizado como um servidor intermediário entre as conexões dos computadores da rede interna com a própria internet. Então é muito comum o uso de servidores proxy no ambiente corporativo, intermediando as solicitações dos computadores clientes daquela rede interna e procurando os serviços que foram solicitados em servidores da internet para então devolver esses recursos para os computadores da rede interna. Então por isso que a gente acaba dizendo que o proxy acaba fazendo a função de procurador ou de servidor intermediário. Aqui o Matheus Lima, tive a chance de conhecê-lo pessoalmente no evento em Fortaleza, porém não pude ir à aula, arrependimento interno, não tem problema, vamos ter outras oportunidades. Então grande abraço ao Matheus Lima lá de Fortaleza, Ceará. Abração aí, obrigado pela presença no nosso canal, na nossa transmissão ao vivo. Então vamos pensar no proxy aqui num exemplo prático, pessoal. Imagina, olha só, eu tenho esse computador aqui, esses 3 computadores aqui na rede interna da minha empresa, né? E ali eu tenho a rede externa, a internet. E aqui, como intermediário das conexões dos computadores da rede interna com a própria rede externa internet, eu tenho aqui um servidor proxy. Como é que funciona essa historinha?
Quando esse computador cliente aqui da rede interna solicita acesso a algum recurso na internet, na verdade essa solicitação está indo para o proxy, que recebe a solicitação desse computador cliente e muitas vezes procura essa solicitação no seu cache interno, no seu armazenamento interno. Não encontrando no seu armazenamento interno, então o proxy vai procurar essas informações em servidores da própria internet. E ele acha aquele recurso e então busca aquele recurso e entrega para o computador cliente da rede interna. Percebe que nesse caso o proxy funciona como um procurador que recebe as solicitações dos computadores clientes da rede interna e faz essas solicitações aos computadores da rede externa à internet. Quando ele encontra, então devolve esse recurso solicitado ao computador cliente da rede interna. Então ele é um intermediário entre as solicitações dos clientes da rede interna e os servidores da internet. Ele acaba fazendo essa intermediação. Por isso que a gente pode dizer que ele é um servidor intermediário, né? Quando algum outro computador, por exemplo, dessa mesma rede interna solicitar aquela mesma informação para o proxy, de repente o proxy já tem aquela informação no seu armazenamento interno e ele já entrega isso para os computadores da rede interna, sem precisar buscar muitas vezes da internet, porque ele já tem isso no seu armazenamento. Com isso ele pode não só controlar melhor, mas ele pode até agilizar acesso a informações repetidas nos computadores daquela rede interna em relação ao que foi solicitado na internet. Essa é a ideia do proxy, né? Abraço também a Simvaldo Carvalho acompanhando a transmissão aqui, a Juliana Rosa também acompanhando, obrigado a presença de todos vocês. Vamos revisar a parte teórica, então, como sempre, o que faz um proxy, então, efetivamente? Aí lápis e papel na mão, né? Caneta na mão ou print na tela. Então vamos lá, um servidor proxy é um servidor intermediário que recebe requisições de computadores clientes, como eu mostrei, e solicita acesso a esses recursos em outros servidores lá da internet. Ele é um servidor intermediário. Essa é a ideia dele. Ele é um procurador de recursos na internet. Abraço também a Pérola MS, esperando gabaritar as provas de informática também. Espero, sempre torço muito para vocês aqui, né? Isso aí, prova de informática, vamos gabaritar sim, Pérola. É sempre o meu objetivo aqui, é que vocês tenham um conhecimento técnico mais aprimorado, mas sempre bem objetivo, para que vocês possam ter a essência do que cai nas provas de concurso e acertar a prova com precisão, porque senão ficam aquelas aulas demasiadamente elaboradas, das quais a gente vai perdendo a noção do que é mais importante para as provas. É sempre que eu procuro fazer aqui, né? O Adriano, lá de Campina Grande, acompanhando aqui também, falando, vamos lotar o Parque do Povo com aulão. Seria muito legal, né? De repente aí um novo aulão em outras cidades aqui, como em Campina Grande, na Paraíba. Grande abraço ao Adriano. Del Dantas, chegando na transmissão também, o Kevin Lima, lembrando, né, pessoal, quem puder ajudar a compartilhar nossa transmissão ao vivo, compartilhar as nossas aulas, e quem está assistindo agora, não esquece de se inscrever aqui do nosso canal, participa das aulas, que a aula fica sempre melhor. Abraço também a Bianca Cristina, pedindo um vídeo completo sobre banco de dados para o CESP. Sim, logo vamos fazer também sobre banco de dados. Vamos falar um pouquinho agora sobre cabos de rede, pessoal. Quando a gente fala sobre cabos de rede, ou os cabos utilizados nas redes de computadores, basicamente as provas sugerem 3 tipos de cabos de rede que a gente tem que lembrar. Então vamos saber quais são eles. Olha só, temos que lembrar que a maior parte dos cabos usados nas redes de computadores ou são cabos do tipo coaxial, ou são cabos do tipo par trançado, e hoje em dia muito utilizamos os cabos de fibra óptica. Então é importante saber disso, né? Os cabos coaxiais, o cabo coaxial transmite dados através de corrente elétrica. Os cabos do tipo par trançado, que tem esse nome porque os fios nesse cabo aparecem em pares de fios estão trançados, como vocês podem enxergar ali. Esses cabos do tipo par trançado também vão transmitir os dados através da corrente elétrica. Já os cabos de fibra óptica, que são aqueles que alcançam as maiores distâncias e também além dos cabos de fibra óptica alcançarem as maiores distâncias, eles também alcançam as maiores velocidades ou taxas de transmissão de dados. Isto é, o cabo de fibra óptica é o mais rápido dos cabos de rede e aquele que alcança maiores distâncias. E essa razão, né,
o porquê que eles alcançam maiores distâncias e por que eles são mais rápidos. Porque a transmissão de dados no cabo de fibra óptica se dá através da luz, da luminosidade. Então, quando a gente fala de cabo de fibra óptica, a gente sempre vai pensar nisso, né? Como eles fazem a transmissão dos dados? Bem, os cabos de fibra óptica, repetindo, vão transmitir os dados através da luminosidade, da luz. Por isso que é tão rápido, né? Por isso que a ideia dos cabos de fibra óptica serem cabos tão rápidos aí em relação ao uso das redes de computadores. Bem, pessoal, ainda falando aqui sobre os cabos, a gente tem que cuidar algumas coisinhas que aparecem em algumas provas de concurso. Algumas provas de concurso podem sugerir o uso de outros tipos de conexão, como as conexões sem fio, como por exemplo o wireless. Então sempre que a prova sugerir wireless é porque não usa cabo. Então não dá para a prova dizer, conexão wireless usa cabo. Não, se é wireless significa conexão sem fio, né? Então, o que é conexão via cabo coaxial, cabo par trançado e cabo de fibra óptica não é wireless, porque wireless significa sem fio. Então, conexão via cabo é uma coisa e conexão wireless é quando não utilizamos fio para conectar os computadores em uma rede, né? Essa é a ideia que a gente tem. Então, já que eu citei o termo wireless como sendo a ideia de conexão sem fio, vamos falar um pouquinho dessas conexões. Acompanha comigo. Existem vários tipos, claro, de conexão wireless, mas a gente pode fazer um grande destaque para as conexões do padrão Wi-Fi. Quando a gente diz temos uma conexão Wi-Fi, isso significa Wireless Fidelity, que é fidelidade sem fio. Ali o Kevin Lima dizendo, professor, na prova o senhor vê essa nomenclatura par trançado, o RJ45, ali o Kevin Lima perguntando, já do cabo par trançado, o RJ45 é o conector que utilizamos para o cabo par trançado, certo? Então, nas conexões Wi-Fi, quando a gente fala dessas conexões, é uma das mais importantes, isso significa fidelidade sem fio. E o Wi-Fi, ele muito aparece nas provas também com a norma padrão do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o IEEE, que padronizou o padrão Wi-Fi sobre a norma 802.11. Então, quando a gente fala do padrão Wi-Fi, muita gente me pergunta, professor, mas o padrão Wi-Fi, ele é um padrão normatizado internacionalmente? Sim, a norma internacional para o padrão Wi-Fi é 802.11. Então, se eu digo assim, eu tenho uma impressora compatível com o padrão 802.11, isso quer dizer que eu tenho uma impressora compatível com o padrão Wi-Fi, que ela pode se conectar numa rede Wi-Fi. E é claro que o Wi-Fi ele foi evoluindo com o passar do tempo. Quando a gente no padrão Wi-Fi, ele não parou no tempo, né? Se a gente pegar ali, o 802.11 de 2 megabits por segundo, o 11B de 11 megabits, o 11A de 54, o 11G de 54 também, mas com mais abrangência, o 802.11N, mais velocidade ainda e mais abrangente. Então, o padrão Wi-Fi ele também não parou no meio do caminho, não parou no tempo. Ele foi crescendo para atingir as novas demandas e as novas exigências das redes de computadores. Uma outra coisa importante aí quando a gente pensa no padrão Wi-Fi é afirmar, e está corretíssimo afirmar, que ele é utilizado para formar o que nós chamamos de redes WLAN. Quando a gente cita WLAN, WLAN significa Wireless LAN. LAN significa rede local. E WLAN é Wireless LAN, então é uma rede local sem fio. Então está certo, o padrão Wi-Fi ele foi criado e desenvolvido para ambientes de redes locais sem fio, ambientes de WLAN. Então tá certíssimo se uma prova indicar, né? Olha, o padrão Wi-Fi pode ser usado para criar uma WLAN? Sim, porque WLAN significa rede local sem fio. Como eu vou mostrar agora de novo ali, tem uma casa com um roteador Wi-Fi e 3 computadores conectados nessa casa. Isso é uma WLAN, porque LAN significa rede local. Rede local é aquela que abrange o espaço de uma casa, de uma sala, de um escritório, no máximo de um prédio. E WLAN seria esta rede local sem fio. E ali eu tenho um exemplo de um roteador Wi-Fi criando um ambiente de uma rede local sem fio, como vocês acabaram de observar, né? Bem, vamos só fazer então a revisão teórica, como sempre, padrão de rede sem fio, muito utilizado para conexão de redes locais, WLAN, normatizado sobre a norma 802.11, né?
O padrão Bluetooth, que muitos de vocês conhecem também, hoje é muito popular, também é conhecido como um padrão wireless, porque wireless quer dizer conexão sem fio. O Bluetooth, assim como o Wi-Fi, também é um padrão de conexão sem fio, por isso que ele também pode ser chamado de um padrão de conexão wireless. Tá certíssimo aí, né? E a norma que rege o padrão Bluetooth, hoje a gente pode pegar, a grosso modo, 802.15. Mais especificamente aqui, uma muito utilizada é a norma 802.15.1, que normatizou alguns padrões do Bluetooth. O Bluetooth, diferente do Wi-Fi, ele foi criado e desenvolvido para ambientes de rede pessoal sem fio, que nós chamamos de WPAN. Então, quando a gente pensa em PAN, P-A-N, significa rede pessoal. E WPAN é rede pessoal sem fio. E o Bluetooth foi criado para criar um ambiente de rede pessoal sem fio, uma WPAN. Quando é que nós temos uma rede pessoal sem fio? Quando nós conectamos dispositivos de um determinado usuário. Por exemplo, eu vou conectar aqui o meu smartphone, eu vou conectar o meu laptop, vou conectar o meu tablet. E vou usar o Bluetooth para fazer essa conexão entre esses dispositivos aqui. Isso é uma rede PAN. Mas como eu não estou usando fio, eu vou chamar de rede WPAN. Quer dizer, uma rede pessoal sem fio. Por quê? Porque são dispositivos que conectam computadores, é uma rede sem fio que conecta computadores de um mesmo usuário, de um mesmo indivíduo. E quando nós temos uma rede que conecta computadores de um mesmo usuário, nós chamamos isso de rede pessoal. Quando não usa fio, rede pessoal sem fio ou WPAN, como eu acabei de sugerir para vocês aí no exemplo. Bem, então o Bluetooth é um padrão sem fio muito utilizado para conexão de periféricos ou redes locais. Ele é conhecido como um padrão de conexão de curtas distâncias, né? Então quando a gente pensa no Bluetooth, a gente pensa num padrão para conexão de curtas distâncias. Existe um outro padrão chamado WiMAX. Esse a gente vai chamar de interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas. Alguém vai me perguntar, professor, mas o que é um padrão WiMAX? Um padrão WiMAX ele foi desenvolvido sobre a norma IEEE 802.16, diferente do Wi-Fi lá, né, que era 802.11, o Bluetooth 802.15, o WiMAX 802.16. Ele é um padrão para criar o que chamamos de redes WMAN. Por que WMAN? WMAN significa rede metropolitana. Quando a gente pensa em MAN, é rede metropolitana. Quando a gente pensa em WMAN, é rede metropolitana sem fio. E o padrão WiMAX foi feito para isso, criar um ambiente de uma rede metropolitana sem fio. A rede é considerada metropolitana quando ela ultrapassa a abrangência da rede local. Porque a rede local é o espaço de um prédio, de uma sala, de um escritório, de uma casa. E a rede metropolitana já permite conectar computadores em diferentes bairros, por exemplo, da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. E o WiMAX, então, é criado para isso. Foi desenvolvido para criar um ambiente de uma rede metropolitana sem fio, que nós vamos chamar aí de WMAN. Essa é a ideinha que nós temos do padrão WiMAX. Até fiz um desenho aqui para vocês entenderem. Ó. Imagina que eu tenho uma empresa com matriz no centro da cidade, filial no bairro da mesma cidade e uma outra filial em outro bairro daquela mesma cidade. E aí o padrão WiMAX permite a conexão dos vários computadores dessa empresa sem fio. Isso é uma rede WMAN. Por que isso é uma rede WMAN? Porque eu estou usando o padrão WiMAX para conectar computadores em diferentes bairros daquela mesma cidade ou daquela mesma região metropolitana, só que sem fio. Por isso é uma WMAN, né? Aqui o Kevin Lima. Professor, me tira mais uma dúvida em questão de abrangência. O PAN utiliza o cabo par trançado e LAN, MAN e VAN. Eu li porém não entendi. Bem, vamos organizar. Não, olha só. Quando a gente fala de cabo par trançado, nós podemos usar um cabo par trançado para conexão de rede local. Podemos usar cabos de fibra óptica para rede local. Podemos usar cabos coaxiais para redes metropolitanas. Quer dizer, se eu vou usar cabo ou se eu vou usar rede sem fio, isso só vai diferenciar, porque quando eu digo que é WPAN, aí não pode usar fio, aí não tem cabo. WPAN é rede pessoal sem fio. WLAN é rede local sem fio. E WMAN é rede metropolitana sem fio, né? Então, quando eu usar o WPAN, WLAN e WMAN, aí não estou usando cabo. Porque se eu usar cabo, aí não é WMAN, não é WPAN e não é WLAN, porque aí não vai ser rede sem fio. Então, quando a gente usa cabo,
Aí eu só vou poder chamar de PAN, de rede pessoal, LAN, rede local, MAN, rede metropolitana. Agora, WMAN, rede metropolitana sem fio, WPAN, rede pessoal sem fio, WLAN, rede local sem fio. É só um certo cuidado que tem que ter aí, ok? Bem, falando do padrão IMAX, é um padrão para conexão de redes metropolitanas sem fio, como eu disse, WMAN, instituído sob a norma 802.16, permitindo velocidades maiores que 1 gigabit por segundo. Bem interessante aí esses padrões de conexão, né? Beleza, vamos continuar aqui, temos mais dicas importantes. Existem também outras formas de se conectar dispositivos e computadores em ambientes de redes metropolitanas sem fio, como, por exemplo, o padrão 3G, né? Quando alguém diz, o que é 3G? É a terceira geração de telefonia móvel e que também vai permitir a conexão de dispositivos no ambiente de uma rede metropolitana sem fio. Assim também o padrão 4G. 4G é a quarta geração de telefonia móvel e o 4G também vai permitir, através de suas antenas, conectar computadores e dispositivos no ambiente de uma rede metropolitana sem fio. Então, tanto o 3G como o 4G também vão operar, permitindo conexão em redes metropolitanas sem fio, como acabamos de demonstrar ali, né? Pessoal, vamos sair um pouquinho agora dessa parte da abrangência das redes que eu acabei de demonstrar e vamos falar um pouquinho sobre conceitos de internet, mas no próprio conceito da internet. O que a internet é? Nós podemos dizer que a internet, por conceito teórico, é a conhecida rede mundial de computadores, baseada no conjunto de protocolos TCP/IP. Então esse é um ponto muito importante, certo? Olha só, internet, rede mundial de computadores, baseada no conjunto de protocolos TCP/IP. Agora nós vamos tentar descobrir o significado de TCP/IP. Se eu for pegar só a sigla TCP, TCP significa o protocolo de controle de transmissão e a parte IP significa o protocolo da internet. Então percebe que é um conjunto, né? Quando a gente diz que a internet é a rede mundial baseada no conjunto TCP/IP, esse conjunto é formado por dois protocolos, um chamado de TCP, protocolo de controle de transmissão, e outro chamado de IP, protocolo da internet. Agora, vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. O que faz o TCP? Só a parte TCP, sem a parte IP. Se ele é o protocolo de controle de transmissão, isso quer dizer que a parte TCP é aquela que controla a transmissão dos dados da origem ao destino. Então a responsabilidade do protocolo TCP é controlar a transmissão dos dados desde a sua origem até o seu destino. E quando eu digo controlar a transmissão, quer dizer verificar se os dados que saíram da origem são os mesmos dados que chegaram no destino. E também verificar o que a gente chama de integridade dos dados. Quer dizer, não só verificar se os dados saíram da origem e chegaram no destino, mas se são exatamente os mesmos dados que saíram da origem e chegaram no destino. Por isso que ele é o protocolo de controle de transmissão e é um protocolo orientado à conexão. Se a prova indicar isso, está certo, ok? O TCP é um protocolo orientado à conexão porque verifica se os dados chegaram no destino e também verifica a integridade desses dados. Bem, já a parte IP, que como eu dizia, a parte IP é o conhecido protocolo da internet e essa parte é a responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Então a parte IP, repetindo, é a parte responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Quando alguém me pergunta como assim sistema de endereçamento, vamos elaborar o padrão IP em IPv4, que é o IP versão 4, que esgotou. Isto é, não existem mais novos endereços de IP versão 4 para fornecer aos novos dispositivos e computadores que querem se conectar na internet. Mesmo assim, o IPv4 ainda é utilizado na internet. Mesmo que ele tenha esgotado, ele ainda é utilizado. E outra dica importante, o IPv4, como eu acabei de mostrar, esgotou. Mas é importante saber que se ele esgotou, nós precisamos de um novo padrão de endereçamento IP. E esse novo padrão de endereçamento IP que nós usamos na internet se chama IPv6, que é o IP versão 6. A grande diferença técnica entre IPv4 e IPv6 no âmbito dos bits é que o IPv4 é formado por 32 bits e sugere matematicamente a possibilidade de criação de aproximadamente 4 bilhões de endereços. E esgotou.
enquanto o IPv6 é formado por 128 bits e permite atribuição matemática, ou matematicamente falando, embora isso na parte prática é um pouquinho menos, mas matematicamente falando, o IPv6 permite a atribuição de 78 trilhões de endereços mais que o IPv4. Observa a maluquice, enquanto o IPv4 aproximadamente 4 bilhões de endereços são possíveis matematicamente nas probabilidades do IPv4, o IPv6 sugere 78 trilhões de endereços mais que o IPv4. Bem, então já se vê que o IPv6 permite que nós tenhamos muitos computadores e dispositivos conectados na internet simultaneamente, sem problemas de esgotamento do endereçamento IP, como acontece aí no IPv4. Essa é uma informação importante que a gente tem que saber. Outra coisa legal de saber sobre o IPv4, ele é formado por 32 bits, né? Mas ele é formado por 4 partes de 8 bits. E cada grupo de 8 bits forma um byte, então a gente pode dizer que ele é formado por 4 partes de 1 byte. O que dá aí nossos 32 bits por IPv4 ou 4 bytes. Isso é o jeito que o computador entende o IPv4, na forma de bits. Mas, para o ser humano entender o IPv4, ele é convertido em números decimais. Quer dizer, aquele primeiro grupo de 8 bits vai ser convertido em um número decimal, o que vai dar o número decimal 192. Aquele outro grupo de 8 bits vai ser convertido em número decimal, que vai dar 168. Aquele outro vai dar 1, aquele outro ali vai dar 100. E aí eu vou representar um IPv4 para o ser humano entender, não na forma de bits como a máquina entende, mas sim em 4 partes de números decimais separados por ponto. Essa é a forma como nós entendemos o IPv4 para configuração. Então, 4 partes de números decimais separados por ponto, né? Já o IPv6, ele é formado por 8 partes de 16 bits. Observa, são 8 partes de 16 bits, o que vai dar aí um total de 128 bits, né? Então, quando a gente pensa no IPv6, são 8 partes de 16 bits, totalizando 128. Já o IPv6, em vez de ser convertido em números decimais, ele vai ser convertido cada uma das suas partes em números hexadecimais. E é bom lembrar que os números hexadecimais podem apresentar as letras A, B, C, D, E e F. Então, por exemplo, essa primeira parte de 16 bits em hexadecimal ficou 2001. Essa outra ficou 0dB8. Essa 0, essa 0, essa 0, essa 0, essa 0 e essa 1. E aí a gente representa o IPv6 com 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. No IPv4 eram 4 partes de números decimais separados por ponto. No IPv6 são 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Se a gente tiver uma sequência de zeros, como tem aqui, ó, a gente pode substituir todas essas sequências de zero por 2 pontos seguido de 2 pontos. Observa lá, vou fazer isso aqui, ó. Substituir toda aquela sequência de zeros por 2 pontos seguido de 2 pontos. E aí se entende, quando a gente vê 2 pontos seguido de 2 pontos no endereço IPv6, que todas as partes faltantes para completar as 8 partes tinham um zero ali, certo? Grande abraço aqui também a Matheus Lima, o Glebson Leite, o Bruno Cardial, o Júnior Moraes, lá de Brejo Santo, Ceará, acompanhando a transmissão. Também o Kevin Lima. É isso aí. Bem, então aí tá a charadinha do IPv4 e também do IPv6. Boa noite ao Rony Von Campos e a todos que acompanharam aqui a nossa transmissão ao vivo no nosso canal V1 Aprova Logo. Já vou me despedindo de vocês nessa transmissão. Obrigado a todos que participaram dessa transmissão ao vivo aqui. Obrigado também ao Adriano MKN. E lembrando, né, pessoal, não esquece de deixar um gostei aí, se gostou do vídeo. Também se inscreve no canal, ajuda a compartilhar esse vídeo com os amigos para que o canal possa crescer e a gente consiga publicar aí cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. E quem não é inscrito e está assistindo essa live agora, não esquece, se inscreve no canal, isso é bem importante, sempre muito relevante para que a gente consiga sempre dar atenção aqui total para vocês, publicando muitas aulas gratuitas. Obrigado à presença de todos, do Marcos Paulo, do Kevin Lima, o Haroldo Júnior, que gabaritou lá no Ceará, parabéns, Enos Costa também, obrigado ao Ciro Rocha, Jance Júnior, Matheus Lima, Bianca Cristina, Zé Augusto, Siqueira e Silva também acompanhando aqui, Kevin Lima, Maria José do Nascimento,
Enos Costa, Messias, Mariano, obrigado, valeu, grande abraço a Jaqueline, Renata, todos que estão aqui de olho no canal V1 Aprova Logo. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Isso aí, até grande abraço ao Adriano Micaene, a Rosiele também, o Renato também acompanhando aqui, o Isaac Freitas Barbosa lá de Alagoas. Boa noite a vocês então, pessoal. Abração, grande abraço e bons estudos.